E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Direta. É o nosso podcast e você pode nos acompanhar em diversas plataformas. Antes de eu explicar, hoje nós temos uma convidada muito especial. Você vai gostar muito, nós vamos falar sobre produtividade, sobre vida, sobre família, vocação. O nosso podcast ele é direto. Você que nos acompanha nos encontra tanto no Spotify, nos encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook e diversas outras redes. Aqui em cima já tem um link para você conhecer a nossa convidada, para você conversar comigo, para você mandar um WhatsApp e sempre que você tiver uma dúvida, manda pra gente, tá? Nós somos quintal de casa, você sabe disso. Você vai nos encontrar diversas vezes falando de diversos outros assuntos. Hoje nós vamos falar de produtividade. Vamos falar sobre vocação, vamos falar sobre vida. E também, para você que está nos acompanhando, quer fazer uma transição de carreira, não sabe o caminho, está um pouco perdido, fica com a gente nesse podcast. Nós recebemos hoje Liana. Liana, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Liana, nesse começo de podcast, só para quem está nos acompanhando aqui, qual que é a sua profissão, o seu dia a dia, o que você faz de trabalho? Depois nós vamos entrar sobre o seu passado, vamos dizer assim. Qual que é a sua profissão, seu dia a dia profissional e por que você fala sobre produtividade, né? Tá, legal. Então, eu sou advogada de formação, como você sabe, mas não atuo nessa área já há alguns anos, né? Então, hoje meu trabalho é voltado para a gestão de negócios, gestão de empresas, na parte de gestão de pessoas e processos empresariais e também nessa parte um pouco mais vida pessoal, mais terapêutica, que é a gestão de vida pessoal. Essa ordem aí, né? Produtividade e ordem em todas as áreas da vida. Nós vamos falar aqui nesse podcast, e você que está nos acompanhando, você vai acompanhar os cortes também nesse podcast. Aqui no nosso YouTube, você já vai ter por partes, né? Cada etapa da nossa conversa. Então você pode estar com a gente, tá bom? Enviando sua pergunta, enviando seu comentário. Liana, falando sobre ordem, sobre família, como é que começou isso? Da onde que a Liana veio? Como é que ela chegou até aqui? Como é que ela nos conheceu, né? Quem é Liana? Fazer um resumo do resumo, né? Vamos lá. Então, já pelo sotaque, já sabe que sou cearense, né? Pelo menos ali para o Nordeste. Então, eu sou cearense. Comecei a minha vida profissional na área do direito, né? E já tive muita dúvida vocacional, né? Então, para entrar também não foi fácil. Pensei muito, fiz testes vocacionais, tive muitas dúvidas. E entrei no direito realmente. Comecei esse estudo, né, na área jurídica. E eu sou muito intensa no que eu faço, né? Então, logo também realmente me desenvolvi muito nessa área jurídica, estudei muito para concurso, fiz, na verdade, intercâmbio, né? Morei na Espanha 1 ano estudando direito e depois de 3 anos ali de formada, estudando, não me encontrava naquela profissão, né? Não me via mais ali. E aí foi quando eu comecei a pensar seriamente na transição de carreira. E aí fiz uma transição de carreira para essa área de desenvolvimento humano, gestão de negócios, de vida pessoal e comecei a trabalhar nessa parte mais tanto individual, né? Como palestrante também, na parte de grupos, também fazia muitos projetos em grupo. E fui desenvolvendo nessa área, né? Trabalhei durante algum tempo também em uma empresa, uma multinacional. Então, eu era treinadora nessa empresa, ministrava treinamentos, formava outras pessoas também, que tem muito a ver com a minha missão, né? De formar, multiplicar, né? Ensinar para outras pessoas para que elas também façam aquilo que eu faço, né? E depois saí dessa empresa multinacional e comecei a minha carreira solo, né? Retornei, na verdade, né? Voltei para o que eu fazia antes, mas de forma muito mais adaptada, entrando muito mais nas empresas, aprimorando essa área da liderança, de formar líderes, desenvolver líderes. E é isso que eu faço hoje, né? Nesse caminho de transição aí, de sair da empresa, da multinacional para a carreira pessoal, individual, né? Voltar para a carreira solo, eu vim morar em São Paulo, em São José dos Campos, e aí foi que nos conhecemos, né? E agora desenvolvendo também esse trabalho juntos e estou muito feliz, muito grata. Liana, quando você fala de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, desenvolvimento de processos, soa quase como uma poesia, uma filosofia. Para quem tem um negócio que nem a gente, você está atuando no nosso escritório, né? Você está fazendo um trabalho de gestão de pessoas aqui no nosso escritório, de treinamentos e toda essa realidade. Como que alguém que está nos assistindo, que tem uma empresa que tem 3 funcionários, 5 funcionários, não é um cara que tem 2.000 funcionários? Sim. Como é que esse trabalho ele impacta, né? Como que a gente sai desse campo filosófico? Não, é uma gestão de pessoas. O que isso impacta no lucro? O que você já viu na sua carreira? Que você fala, ó, na gestão de pessoas eu vi que a empresa cresceu, que a empresa diminuiu os seus custos, que a empresa fechou mais contratos. Como é que você vê esse trabalho de uma maneira
objetiva e não subjetiva, né? Sim, e já até falando também dentro do nosso tema, né, de ser produtivo, porque na verdade a produtividade tem que gerar um resultado positivo dentro daquilo que se busca. Porque produtividade é isso, é fazer mais em menos tempo, é realizar aquilo que se quer alcançar na data prevista, ou até antes disso, né? Então, o que a gente busca, eu costumo dizer, você já me ouviu falando isso, né? Sem lucro não há poesia, então vamos falar de números, vamos falar de objetivos dentro, né, desse termo de lucratividade, porque empresa é isso, né? Mas também vamos trabalhar as pessoas, porque a gente não lida com paredes, não negocia empresa com empresa, CNPJ com CNPJ, né? São pessoas físicas, a gente está lidando com pessoas o tempo todo, pessoas emocionais, pessoas que têm particularidades, que têm perfis comportamentais diferentes, então precisamos aprender a lidar com pessoas, isso é liderança. Por isso que eu gosto muito de trabalhar nessa área da liderança. Então, gestão de pessoas vai muito nesse viés de gerir pessoas no sentido de cuidar dessas pessoas, desenvolver essas pessoas para que elas alcancem um nível maior de produtividade e resultados melhores e maiores, que vai ajudá-las a desenvolver a sua carreira, desenvolver a sua vida pessoal e, claro, que isso impacta no resultado da empresa diretamente. Perfeito. Né? Então e o que você enxerga como inimigo da produtividade? Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, que a gente vive, né, um mundo tão conectado, onde parece que as pessoas estão nos lugares e não estão, enfim, o que você enxerga como inimigos da produtividade nos nossos dias, assim, Liana? Então, são N fatores, né? A gente fala fatores de distração. Então, o mundo está nos roubando o foco o tempo todo. Então, a gente não pode esperar que as circunstâncias, as pessoas, o mundo externo vai nos dar foco, não vai. O foco quem tem que definir somos nós. E são perguntas de autoconhecimento que as pessoas dificilmente se fazem. Muitas vezes elas estão na execução e vão fazendo uma coisa atrás da outra, meio desordenadas. São pessoas de ação, mas muitas vezes elas não sabem para onde estão indo. Então, é difícil até mensurar os resultados. Elas vão simplesmente apenas fazendo. Muitas, nem isso, né? Muitas fazem de forma muito lenta, param no meio do caminho ou ficam muito improdutivas, né? Elas produzem muito abaixo do que elas poderiam fazer. E isso tem muito a ver com os motivos de distração. Então, o foco é saber, não é apenas, né, saber aonde eu quero chegar, mas esse é o primeiro ponto do foco. E depois que eu defino qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, porque muita gente não sabe, então esse é o primeiro ponto. Por que eu me deixo levar pelas distrações? Porque eu não sei onde eu quero chegar. E depois que eu sei onde eu quero chegar, eu preciso aprender, né, crescer na habilidade de saber dizer não. Para várias ideias, projetos, pessoas que vão me ofertar coisas incríveis, mas que vão me desconectar do meu objetivo principal. Porque dizer não para aquilo que não te interessa, que não é bom, que não é uma tentação, é muito fácil. A gente já faz isso normalmente no dia a dia. Mas dizer não para aquilo que é muito legal, mas que não vai me aproximar do meu objetivo primário, isso é difícil. Aí, fatores de distração, só fechando a sua pergunta. N fatores de distração. Primeiro lugar, não saber o objetivo. Segundo lugar, não saber dizer não. Terceiro lugar, não ter uma programação de vida. Certo. Quer dizer, não ter um plano de ação, porque depois que eu sei qual é o meu objetivo, eu tenho que ter um plano de ação estratégico para chegar lá. Quando você fala objetivo, é da vida, você eu quero ser o caminhoneiro, então tem que tirar a carta, ou do dia. Porque às vezes a gente começa o dia e fala, eu tô indo trabalhar e todo dia é a mesma coisa. Tem um plano do dia, né? Sim, mas é que tá, se eu não tenho um projeto, um plano para a minha vida, eu não vou ter um plano para o meu dia. Entendi. Entende? O caminho é ter um projeto de vida. Depois, tem um projeto, sei lá, de repente mensurar, é um projeto a longo prazo, é um objetivo a longo, médio, curto prazo. Então, se é a um prazo maior, um pouco mais longo, então vamos fragmentar esse objetivo em metas menores para que eu consiga visualizar mais próximo, né? E fique mais fácil mensurar o alcance desse objetivo, dessa meta. E aí, isso vai me dando condições de traçar um planejamento mensal. Então, por exemplo, um planejamento estratégico anual da empresa. Normalmente Perfeito. É isso que se faz. A gente tem uma visão para 3 anos, 5 anos, por exemplo, mas depois a gente traz para mais perto. Então, vamos fazer um planejamento anual. Depois desse planejamento anual, a gente vai fragmentar, ou por trimestre, ou por semestre, né? Depois mensal. Então, tem empresa hoje em dia que mensura resultado até, como que eu posso dizer, assim, até não é nem só diário. Também tem isso muito comum. As empresas até mapearem a produtividade e o resultado diário. Mas algumas até por turno. Para você ver o nível que a gente pode fragmentar isso, dependendo da necessidade do mapeamento da produtividade, do impacto que isso vai ter no resultado. Então, o problema é que as pessoas começam planejando, tipo assim, como é que vai ser minha manhã? Só que como é que eu vou saber como é que vai ser minha manhã se eu não pensei no meu dia completo? Entendeu? Como é que eu vou pensar no meu dia completo se eu não pensei como vai ser minha semana? Porque, às vezes, eu consigo adequar uma coisa ou outra, dependendo se eu tenho uma visão do quadro geral da semana. Perfeito. Se eu não programei minha semana,
Se eu não programei meu mês, o que eu quero? Quais são as metas desse mês? Como é que eu vou saber o que eu vou fazer nessa semana, na próxima e nas 4, 5 semanas do mês, né? Então, se eu não sei para onde eu quero chegar daqui um ano, como é que eu vou programar o meu mês? Então, começa do macro, né? Quer dizer, do anual, vamos supor, e vai vindo fragmentando. Só que muitas vezes a gente está de lista de tarefas, sabe? Eu tenho isso aqui para fazer. Só que eu nem sei se essas tarefas é o que vai me garantir o alcance do objetivo. Eu só vou fazendo. Às vezes, eu não... Até aquele que a gente conversa muito aqui, a lei de Pareto, né? 80-20. Às vezes, eu não estou colocando foco nos 20% que vai me gerar 80% do resultado. Eu estou fazendo um monte de coisa. Tudo é coisa boa, tudo é ideia boa. Mas, sabe quando você pega uma receita de bolo, pega para 5 pessoas a receita de um bolo de chocolate, eu vou misturando os ingredientes das 5 receitas e não dá nada que preste? São 5 receitas maravilhosas. Se elas fossem feitas, né, cada um na sua receita, mas misturando tudo não vai dar certo isso. Então, às vezes, a gente vive assim. Então, o importante é a gente realmente organizar a vida de uma forma produtiva, né? Quando você fala de organizar a vida de uma forma produtiva, como que uma pessoa que está vivendo, né, a pessoa já está gerindo o escritório, eu mesmo estou aqui gerindo o meu escritório, como é que eu saio daquela função que eu estou, né? Sim. Eu estou atendendo cliente, mas eu tenho que fazer a gestão do escritório, comprar café, tenho que muitas vezes contratar, demitir, organizar, tem a casa. Como é que a pessoa faz essa realidade, né? Como é que ela sai disso daí? Colocando no papel, escrevendo? Tem algum sistema, tem algo que você pensa quanto à produtividade? Porque tinha coisas que só eram para empresas grandes, né, que a gente via. E hoje você vê os pequenos como nós, né? Estamos buscando um pouco mais de... Porque o nosso escritório ele trabalha com aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente e muito voltado para a aposentadoria do PCD, de pessoas que têm deficiência. Minha função basicamente é atender o povo, atender as pessoas, eu amo fazer isso daí. Só que como é que eu faço para gerir isso tudo, né? Para fazer essa gestão de uma maneira que antes era só grandes empresas que tinham, né? Tem algo que você tem a falar para quem está nos acompanhando? Claro, né? Primeiro que a grande empresa não começou grande, né? Ela começou pequena. Então, se eu não estruturo o que é pequeno, se eu não crio uma produtividade naquilo que eu tenho hoje, dificilmente eu vou ser uma grande empresa. Entende? Então, assim, claro que a empresa não cresce e na expansão também empresarial, ela não é uma coisa, nossa, super organizada, ordenação total, não. A gente vai ordenando com o carro andando. A coisa vai acontecendo e a gente vai ordenando, não é 100%, mas é importante essa criação de processo, implementação de processo, porque a médio e longo prazo ajuda demais. E é isso que faz o crescimento ser exponencial. Em curto prazo, ou pelo menos um prazo menor do que a pessoa faria se ela não tivesse implementado o processo. Então, dá para fazer? Dá. Agora, vamos lá. Qual é o grande problema? O grande X da questão é que as pessoas elas estão muito na execução. É muito difícil tirar um CEO, um líder, um fundador, um dono de uma empresa, de uma pequena, média empresa, tirar ele do operacional e jogar ele para onde ele deveria estar. Dentro de um triângulo de gestão, né? O estratégico seria o topo da pirâmide. No meio ali as pessoas que estão no nível tático, que fazem alguma gestão, alguma gerência, e ali na base da pirâmide empresarial estaria o operacional. Então, muitas vezes, ele foi crescendo, estruturando a empresa, operacionalizando alguma coisa, executando. É o dono que está colocando a mão na massa. Que está a mão na massa. Só que, se ele não for lá para o estratégico, para ter a visão de tudo e conseguir fazer gestão de pessoas, quer dizer, liderar pessoas e gerir processos, ele não vai fazer a empresa crescer, muito pelo contrário. Então, ele precisa ir treinando outras pessoas, contratando de forma correta, passando essas funções. E aí, você vai gerir a pessoa que você treinou para aquele cargo que hoje você está fazendo. Porque se ele não sair dessa função de executor todo o tempo, ele jamais vai estar realmente no plano estratégico. E a empresa só cresce quando tem alguém com um olhar estratégico atuando dessa forma. Você que já trabalhou em multinacional, você que prestou consultoria e presta, né, para pequenos e médios, você vê que os problemas são distintos, é totalmente diferente trabalhar para uma empresa que tem 30 funcionários, de uma que tem 5 funcionários e de uma que tem 50 mil funcionários, né, como uma multinacional. Né? Não é distinto. Não é distinto. Às vezes a gente acha que porque uma empresa tem um certo resultado, ou tem uma certa visibilidade, ou tem um certo número de colaboradores, e elas não passam por problemas que o pequeno passam. Só que são níveis diferentes. E depende muito de como que ela olha para aquilo. Porque, às vezes, a empresa, não é porque ela é grande, ou em termos de lucratividade, ou em termos de visibilidade, que ela está ajustada em processos, que ela está fazendo uma boa gestão, uma boa liderança, que ela está realmente caminhando para quem está no crescimento, numa ascensão, né, no crescimento contínuo. Nem sempre. Tem muita empresa que, aparentemente, é grande, está falida e só não fechou as portas, entende? Então, não é isso. Os problemas, muitas vezes, não é que são diferentes. A proporção talvez seja, sabe? E também a questão da maturidade.
Muitas vezes, se é uma empresa que realmente cresceu, mas cresceu gerindo bem as pessoas, cresceu com processos bem ordenados, que busca também essa gestão interna, então, claro que ela sempre vai ter problemas. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem, né? Então, ser empresário é um problemas, né? E porque existe problema, você está ali para resolver. Mas são problemas em níveis diferentes. Não é que muda, mas são níveis diferentes, né? Você vai amadurecendo, a empresa vai amadurecendo, e aí você vai tratando de forma diferente aqueles problemas. E gerindo a produtividade, que é o nosso núcleo nessa nossa conversa, tem alguma ferramenta que você fala, olha, um empresário, o mínimo que ele deve fazer, saber, né, para gerir a produtividade do seu time, é isso. O que você tem que falar para a gente poder gerir, para quem está nos acompanhando aqui, né? Como é que eu falo, eu que tenho uma empresa pequena, eu que sonho, muita gente que nos acompanha que sonha em ter o seu próprio escritório de advocacia. Sim. E vai gerir pessoas. Como é que ele faz para começar organizando, gerindo a produtividade? Porque às vezes a pessoa começa com a gente, a pessoa lá entra depois de um tempo e a gente não sabe se essa pessoa está produtiva ou não. Tem alguma ferramenta, alguma técnica que pode ser passada hoje para a gente, para gerir essa produtividade? Sim. Assim, vou falar de forma sucinta, porque claro que tudo isso é um processo, né? É realmente um processo de gestão empresarial, né? Mas o que eu imagino assim, o primeiro momento, o que a gente pensa? De uma agenda, do jeito que a gente faz quando você quer ser produtivo, o que você pensa? Eu tenho que organizar minha vida, minha agenda, né? O que eu vou fazer segunda de manhã, de tarde, quarta, e você já pensa logo em estruturar a agenda, tem vários modelos, né? Vários apps, várias agendas físicas. E aí você pensa nisso. No trabalho, também você precisa ter uma agenda funcional, é uma agenda de tarefas de trabalho. A partir do momento que você entra no trabalho, é o momento que você sai do trabalho, né? Agora, para essa agenda, então, assim, a agenda vai me dar uma organização, uma visão geral das funções, das tarefas que eu imagino que eu preciso executar para alcançar um resultado. Só que aí volta para aquela história. Mas eu estou buscando o quê? Esse monte de tarefa aqui vai me levar para o objetivo que eu quero? A pergunta é, qual é o seu objetivo? Porque tem muito funcionário que não sabe, tem dono de empresa que não sabe para onde é que está indo. Imagina querer que o colaborador saiba. Só estou vendendo, não, estou vendendo. Só estou vivendo aqui, um dia de cada vez. Então, aí entra o OKR, que é uma ferramenta. A gente pode falar de metas SMART, a gente pode falar de OKR, que é uma ferramenta mais de execução mais enxuta, que é mais usada em startups, né? Que é muito trabalhado no meio empresarial, onde vai me dar clareza de qual é o objetivo, vai me dar clareza de quais são os resultados chaves que eu estou buscando alcançar, de onde eu estou saindo, qual é o estado atual do resultado que eu tenho hoje e para onde eu quero ir, qual é o resultado que eu quero alcançar. E dali vai sair um plano estratégico de ações. E aí tem um monte de ação que você pode fazer, mas dessas ações, aí, lei de Pareto, qual 20% das ações vai me gerar 80% do resultado? Então, teoricamente, a agenda funcional teria que vir desse plano de ação estratégico, depois de eu ter avaliado qual é o 20% que gera 80%. O que seria a agenda funcional na prática, assim? Então, a agenda funcional na prática é o elenco mesmo das tarefas de trabalho com horários específicos. Porque uma coisa é você colocar a lista de tarefas, as pessoas confundem. Aí está aqui minha agenda. Aí a agenda não é uma agenda, é uma lista de tarefas. Eu tenho para fazer isso, mas não estou fazendo, né? Só que, ou então estou fazendo, pronto, checklist. Já deu o check aqui em tudo, fiz tudo. Só que eu fiz em 1 hora uma coisa que eu poderia ter feito em 30 minutos. Isso não é produtividade. Então, ter uma agenda não garante produtividade. Produtividade é você fazer em menos tempo aquilo que você antes gastava mais tempo para fazer, sem perder a qualidade. Porque reduzir o tempo perdendo a qualidade, qualquer um faz, né? Entendi. Agora, não adianta também eu ter as funções, eu estar indo para um caminho que não é o que eu quero. Eu estou indo rápido demais. Tem coisa mais improdutiva do que você estar indo rápido demais para um destino que não é o que você quer. O oposto do que você quer ir. Você quer ir para a esquerda e você está indo muito rápido para a direita. Eu quero ter tempo com meus filhos e eu estou trabalhando o dia todo, né? Então, peraí. Não vai bater isso, não está sistêmico também, né? Então, essa agenda funcional, que tem que ter horário para começar e para terminar as tarefas, como a gente até comentou hoje, né, na mentoria, quer dizer, às vezes a pessoa começa uma reunião, você não tem uma pauta da reunião, não sabe o que vai ser tratado. Durante a reunião não se faz uma ata. Mas isso daí é para reuniões pequenas também? Você coloca isso daí Também. Claro que depende, né? Se for uma reunião, sei lá, tem reuniões de 10 minutos. Às vezes é um alinhamento rápido, é uma coisa ali de dia a dia. Mas, normalmente, reuniões de resultado, reuniões de gestão, reuniões de direcionamento para resultados, precisa ter, né? Pauta, ata, e precisa ter hora para começar e terminar, porque senão vira bate-papo, conversa, não vai faltar ideias, todo mundo fala, cada um tem uma opinião, mas todo sai dali, aí a gente vai fazer o quê? Todo mundo deu opinião, mas ninguém saiu com ação nenhuma, com data nenhuma, sabe? Então, isso não é produtivo. E as empresas estão assim, vivendo de reunião, as pessoas vivem de uma reunião atrás da outra, mas dessas reuniões vão sair no quê? Sabe? Então, agora, sem objetivo, não adianta, porque a reunião e a pauta e tudo isso vai ser para discutir ideias e ações para alcançar o objetivo. Agora, depois tem um objetivo, tem um plano de ação estratégico,
desse plano de ação estratégico, eu elenco essas ações que são realmente as principais para o resultado ser alcançado. Dentro de uma agenda funcional produtiva, aí eu vou tentar o quê? Focar nas ações principais, sem perder de vista o objetivo, mas fazendo no menor espaço de tempo as tarefas que eu preciso fazer. Então, vamos lá, vamos analisar. Se, sei lá, sou da área do marketing, eu estou editando um vídeo, dura 2 horas, mas eu posso fazer em 1. Então, eu não fui produtivo naquela atividade. Eu estou fazendo uma reunião que poderia ter terminado em 1 hora, eu passei 3 horas na reunião. Então, assim, muitas vezes é muito fácil perder a produtividade em coisas pequenas do dia a dia da empresa. A pessoa precisa, então, aí depois aí vai entrar